Eu entrei agora, São prof, eu tava sem internet. quase 10. Por causa da chuva, né? Fiquei com Aham, medo também que tá um faltasse pouco, luz aqui. tá um pouquinho ruim. Pois é. Eu não cheguei a corrigir todos os trabalhos, mas eu estava olhando ali, quase todo mundo mandou. Acho que faltam alguns. Bom, é física, né? A apostila, a aula é bem rápida, assim, não vai ser difícil, porque essa é uma parte bem, bem fácil. A pior de todas é a 2 e a 3. Todo mundo está com a apostila? Posso começar? Sim. Boa noite, Roberto. Então, vamos lá. Introdução à física. O que é física? A ciência faz parte do dia a dia de todos nós. Se imaginarmos os primeiros habitantes do nosso planeta, poderemos tentar adivinhar como eles deviam ter dúvidas em relação ao tempo e ao espaço. Sem o conhecimento científico atual, como explicar, por exemplo, coisas básicas como o amanhecer e o anoitecer? Como explicar a chuva, o fogo, a água do mar e dos rios? Como explicar as cores do mundo, as estações do ano, o luar, as ondas do mar? A física é a mais antiga ciência da natureza. Ela nasceu do pensamento humano, da filosofia, da observação e da experimentação. Todas essas capacidades são inerentes do ser humano. E essa capacidade, a inteligência, o raciocínio, é o nosso maior dom. Atualmente, a física tem frutos como o funcionamento dos motores em geral, da eletricidade, da informática, dos aviões e foguetes, e muito, muito mais. No primeiro módulo, vamos estudar apenas uma parte bem pequena da física. Vamos tentar explicar algo cotidiano, o movimento. Nosso maior desafio é pensar como cientistas. Precisamos estar concentrados e deixar o pensamento fluir. Esse é um grande exercício e trará excelentes ganhos, uma vez que nosso cérebro, ao ser estimulado, como qualquer outro sistema do nosso corpo, terá um bom desenvolvimento. E os frutos do exercício do pensamento serão colhidos com certeza em inesperados momentos de nossas vidas. Algumas sugestões para pensar. O que é movimento? Nós estamos sempre em constante movimento. Né? A gente raramente tá parado, até dormindo, a gente está em movimento. No momento que sonha, se mexe, enfim. Você está em repouso, aqui faltou ou em movimento. Se você estiver em um trem em movimento com relação à Terra e soltar uma bola da sua mão, qual será a trajetória descrita pela bola? Ora, o trem ele é bem lerdo, né? Ele é bem lento. Claro, tem alguns que não são tanto assim, tipo o trem Zurb. Mas se tu soltar, ela vai, né, pro outro lado e vai cair, assim. Não sei se vocês imaginam dessa maneira. Dentro da física, nós temos que estudar as medidas, como transformar e conhecer quais delas a gente mais usa, que são as grandezas, medidas e unidades. Para medir. Tá muito rápido? Eu falo muito rápido, eu posso tentar ir mais devagar. Tá bom assim. Tá bom? Para medir qualquer grandeza, precisamos compará-la com a outra da mesma espécie, tomada como padrão. As unidades padrões de comprimento, massa e tempo no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, são comprimento, que é o metro, e o símbolo dele é um Mzinho bem pequenininho. A massa, que é o quilograma, e é o kg. O tempo, que é o segundo, desculpe, e é o S. Estou com tosse. Recordando as unidades de medidas de 3 grandezas fundamentais: espaço, tempo e massa. Espaço, lembre-se que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 metro, 100 centímetros.
1 metro, 1000 milímetros. Não sei se vocês querem que eu faça, mas vou fazer. E aí eu vou mostrando porque fica mais fácil. Bom, se eu tenho 2 quilômetros e quero passar para metros, eu vou preencher com zeros. Deixa eu ver. De óculos eu não enxergo. Assim. Ó, eu tenho 2 quilômetros e quero passar para metros, eu preencho até o metros com zero. Deixa eu ver. 1,5 metros. A minha vírgula, né? O que vem antes da vírgula é o inteiro. Então, a minha vírgula tem que estar no metros. E eu vou passar para centímetros. Então, eu tenho 1, que é o vírgula, 5 centímetros. A minha vírgula, ó, ela vai caminhar, porque eu não digo 1,50, eu digo 150 centímetros. Então, ela vai até o zero, e aquela que está no 1, ela vai ser esquecida. Ó, não sei se... Acho que dá para enxergar, né? Porque eu estou de óculos, assim eu não enxergo. Por incrível que pareça. Tranquilo essa transformação? Adriana Patrícia. Já tá. Tranquilo? Mais exemplos vocês querem? Continuo, então? Bom, cinemática. Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se referir às causas produtoras. Móvel é todo o corpo em movimento. Nós nunca estamos, né? Volto a dizer para vocês, nós nunca estamos parados, a gente está sempre em movimento. Ou está caminhando, mesmo que tu esteja sentado, tu está te balançando, é um movimento que é feito pelo teu corpo, sei lá, ou tu está mais agitado. Trajetória é o caminho descrito pelo movimento. Se eu estou andando de carro, se eu sigo em frente, é aquele caminho, né? Ou se eu estou caminhando, mesma coisa. Posição é a localização do móvel numa trajetória. Se está dirigindo um carro ou uma moto, né? É a localização, é a trajetória que ele está fazendo. Sempre, deixa eu ver, aqui é minha mão, isso. Referencial é qualquer corpo que serve como referência. O carro, a moto, para se definir a posição de um dado corpo. Ou até mesmo o próprio corpo de vocês. E não para, né? Está sempre em movimento. Movimento. Um corpo está em movimento quando sua posição varia no espaço com o decorrer do tempo, relativamente a um dado referencial. Eu moro na Santa Isabel, por exemplo, quero chegar no Guarapari em 5 minutos. Então, eu pego aquela trajetória e eu vou. Né? Não preciso correr. Eu tenho que agitar o meu corpo, as minhas pernas têm que ter um movimento maior. Repouso. Um corpo está em repouso, em sua posição permanece a mesma no decorrer do tempo, relativamente a um dado referencial. O meu carro está parado na garagem, a minha moto também. Então, está em repouso, não tem movimento algum. Tranquilo? Espaço. É a diferença algébrica entre... É a diferença algébrica entre duas posições de onde se encontra o móvel. O espaço é indicado pela letra S. É o meu deslocamento. Eu entrei no... Eu dou o exemplo do carro porque é o mais fácil para a gente conseguir compreender. Eu entrei no carro, liguei ali o motor. Então, o momento que ele vai sair é o meu deslocamento inicial, meu SO, né? E onde eu quero chegar no Guarapari. Chego no Guarapari, desligo o motor, é o meu deslocamento final. É o tempo. Então, ali ele descreve
O 0, que é o inicial, depois quilômetro 10, quilômetro 20 e quilômetro 50. É como quando a gente entra em Porto Alegre, lá na, sei lá, acho que é Freeway, né? O que acontece? Tem o ponto 0, ali começa toda a cidade. E aí eu vou ver quantos quilômetros eu vou me deslocar. O deslocamento, se SO, que é o espaço de um móvel num certo instante, TO, que é o tempo inicial, e S é o espaço no instante posterior. T chama-se deslocamento escalar. Ou simplesmente deslocamento. Então, eu tenho o ΔS é o meu S final menos o meu S inicial. Aí eu vou saber qual é o meu deslocamento. Deslocamento é representado pela letra S. E ali ele tem o marco 0, SO, a minha variação, que é o meu delta, que é o S menos o SO, até o quilômetro 50. E ali eles explicam. A letra grega, delta, ela está indicando variação de espaço. Espaço é o meu deslocamento. Onde ΔS, deslocamento ou variação de espaço. SO, espaço inicial. E S é o meu espaço final. Geralmente ele vem como SF e não como só o S. Mas também pode ser só o S. Distância. A distância percorrida por um corpo ao longo do seu movimento é a medida da linha de trajetória do corpo. Imagina que consegues esticar a linha de trajetória do corpo e medir essa mesma linha. A medida obtida corresponde ao valor da distância percorrida pelo corpo. É a variação do meu deslocamento. Delta S é igual a S menos SO. Meu deslocamento final menos o meu deslocamento inicial, que é a mesma coisa que espaço. Tranquilo? Exemplo. Considera um automóvel que se move desde o prédio A até a casa B, sendo a trajetória representada na figura. Antes de iniciar o movimento, o automobilista ele colocou o conta-quilômetros do automóvel a 0. Eu acho que não é bem esse nome, mas não saberia dizer como. Um outro nome, não me lembro. Né, que diz quando reduz, né, para saber o que percorre dentro do carro, tem um outro nome ali, no aparelhinho que aparece, eu não me lembro. Quem tem carro deve saber. Quando o automóvel chega à casa B, aí diz de novo, conta quilômetros do carro marca 50. Essa é a medida da linha de trajetória e, por isso, corresponde à distância percorrida pelo automóvel. Colocando lá no ΔS, dá o mesmo valor. É a mesma coisa. Não está muito rápido? Não. Não. A velocidade. A velocidade média. Se o meu SO e S são os espaços de um móvel nos instantes TO e T, a velocidade média, cujo símbolo é Vm, entre TO e T é definida por velocidade média é igual ao ΔS, que é o S final menos o S inicial, sobre, né, para dividir, o ΔT, que é o meu tempo final, menos o meu tempo inicial. Quando o meu ΔS for maior que 0, o movimento é dito progressivo. E se for menor, retrógrado. Progressivo quando, né, aqui no movimento, nesse primeiro momento de movimento, ele de velocidade também, não tem a aceleração. Então, ele vai bem assim, bem devagar, né? E retrógrado quando eu dou a ré. Unidades de velocidade, quilômetros por hora e metros por segundo. Sempre que no meu problema eu encontrar 1 quilômetro por hora, eu tenho que transformar em metros por segundo. O que eu faço? Se é quilômetros por hora e eu vou dividir por 3,6, aí eu já passo para metros por segundo. Mas se é metros por segundo e eu quero passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. 3.600
segundos, né? Esse 3,6 corresponde a 3.600 segundos. Estou indo. Agora nós vamos falar sobre a aceleração média. No movimento, e aí já não é mais só o movimento uniforme, é um movimento variado. No movimento variado, seja ΔV, né, da minha velocidade, igual a V final menos VO. A variação de velocidade no intervalo de tempo, ΔT, a aceleração escalar média, AM. No intervalo de tempo ΔT é por definição. Então, eu tenho assim, AM, que é a minha aceleração média, ΔV, que é o meu V final menos o meu VO, sobre, para dividir, o meu ΔT, que é o meu tempo final menos o meu tempo inicial. Vou permitir aqui. Boa noite, Sérgio. Essa é a parte da aceleração e do movimento. Depois nós temos a equação do movimento, que vocês vão usar quando for um problema bem extenso, assim. Movimento retilíneo uniforme, MRU. O movimento é dito uniforme quando a velocidade de um móvel se mantém constante no decorrer do tempo. Então, tu tá ali dirigindo a 30, 40, não sei quanto é, o mínimo, acho que é 60. Qualquer que seja a tua trajetória, tu tá na lenta, né? Tu tá dirigindo num movimento uniforme. O movimento é retilíneo e uniforme se a trajetória for retilínea e a velocidade constante, mantendo sempre a mesma velocidade, sempre ali os 60, 40. O movimento uniforme ele é expresso pela seguinte equação horária, ou função horária dos espaços. S, que é o meu deslocamento, é igual a SO, meu deslocamento inicial, mais a minha velocidade vezes o tempo. Observação. No movimento uniforme, a velocidade escalar ela é constante e a aceleração escalar é nula. Nós ainda não entramos naquela aceleração desesperadora, para correr feito louco assim, né? Com o carro. Tranquilo? Alguma pergunta? Tá bem explicadinho, né? Bem tranquilo. Bom, Tá. é isso. A minha aula é essa. O Roberto já colocou, eu posso voltar ali para o Sérgio, que chegou agora, se precisa. O Roberto já colocou para vocês o trabalho. Sim, ele colocou a ele vai apostila e o trabalho. E o trabalho, né? Daqui a pouco ele já vai postar a prova para vocês. Essa é uma das aulas mais rápidas. Uma das mais demoradas é a 2 e a 3. Tá. Toda a prova, o trabalho, tudo ali vocês já viram. É super fácil, né? Eu não fiz nada para dificultar a vida de ninguém. Para facilitar até, muito pelo contrário. Tá, pessoal? É só enviar o material. Envio o material para a secretaria e aí eles enviam para que eu possa corrigir, tá bom? Tá bom. Eu não sei o tempo que o Roberto está dando, acho que 48 horas, né? A prova, sim. Tá. Então, tá. Daí, na próxima semana, nós temos química, que daí já é 48 horas, ele está me dizendo. Na semana que vem, nós temos química. E na outra semana, eu acho que é biologia, deixa eu ver. É biologia dia 24. Dia 24 eu não sei que dia é. É uma terça-feira. Então tá, semana que vem química, na outra semana biologia. Alguma pergunta, alguma coisa que eu possa explicar? Não, tudo tranquilo. Tranquilo? Então tá. Ô, prof, isso aí, tu boa marcou minha noite. presença? Adriana É porque eu entrei Marquei. 15 para as 8. Tava sem internet. E caiu, né? Entrou e caiu. Aham. Ó, eu marquei a do Diogo, do Fábio. Eu só estou procurando. A Amanda.
O Tiago Luz. Deixa eu achar. O Bruno Monteiro. O Marcelo Adrian. E o Sérgio Júnior, deve ser. Isso. Já marquei todos. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Qualquer coisa, qualquer pergunta, capaz, eu que agradeço. Pode me chamar no privado se tiver algum problema com o trabalho e a prova, tá bom? Eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo. Tá bom. Tá bom.